Olá, elementos, e vamos para a nossa aula de número 4 sobre propriedades específicas da matéria, especificamente propriedades físicas, e vamos estudar hoje temperatura de fusão e temperatura de ebulição, tá certo? Nós vimos na aula passada que cada transformação física, ela tem um nomezinho, né? Solidificação, fusão, condensação, ebulição, e essas transformações, elas acontecem em uma determinada temperatura. Então, por exemplo, a temperatura em que um sólido derrete é chamada de temperatura de fusão. E a temperatura em que um líquido evapora, entra em ebulição, é chamada de temperatura de ebulição. Também recebem os nomes de ponto de ebulição, ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? E essas temperaturas aqui, elas valem tanto para a transformação da fusão quanto a transformação da solidificação. E aí pode ficar, então como é que eu vou saber se está sólido ou se está líquido? Na verdade, nessa temperatura exata, coexistem, né, os dois estados físicos, tanto existe o sólido quanto existe o líquido. A mesma coisa vale aqui para o líquido e para o gás, né? Então, na temperatura de ebulição, existe o líquido e também existe o gás, tudo ao mesmo tempo, tá certo? As duas fases. Então, vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, da água, certo? Esse gráfico ele representa o comportamento da água diante da temperatura, na verdade, sendo bem específico, da água pura. Então, aqui a gente tem o seguinte, aqui tem uma curva que representa justamente o comportamento da água com o aumento da temperatura. Então perceba que em 0 grau a água ela começa a derreter se ela estiver no estado sólido, né? Isso caracteriza a fusão. Então durante a fusão você tem o gelo, né, que é o estado sólido, e como ela está derretendo, você também vai ter o estado líquido. Então você tem os dois estados ao mesmo tempo durante esse processo aqui, que é a fusão. Já na vaporização, você vai ter o estado líquido e o estado gasoso coexistindo no mesmo recipiente ao mesmo tempo, tá certo? Então, como é que eu sei aqui quando é que começa a fusão e quando é que começa a vaporização? É só olhar aqui, ó, um detalhezinho muito importante. A fusão, ela inicia no 0 grau. Perceba o que acontece com a temperatura. Ó. Ela fica constante, nem está subindo, nem está descendo. Está parado, né? Está parado aqui no 0 graus. O tempo está passando, mas a temperatura está parada no 0 graus. Então, durante esse período, daqui para cá, então aqui, está acontecendo a fusão. Aqui ela inicia, aqui ela se encerra, né? Então aqui neste ponto em diante não existe mais nada sólido, tá líquido, tá certo? Quando nós chegamos aqui nesse ponto, inicia-se a vaporização e quando chegamos aqui nesse outro ponto, está encerrada a vaporização. Então só tem estado gasoso daqui para frente. Então perceba que tanto a fusão quanto a ebulição elas são constantes, né, durante a mudança de fase aí de um material, tá certo? Então, esse gráfico ele representa a água, mas cada material ele possui uma temperatura de fusão e de ebulição que são específicas dele. E isso permite muitas vezes a gente realizar separações de misturas e permite a gente identificar um material, tá certo? E se eu quiser saber o tempo que levou? Para eu saber o tempo, eu teria que ter aqui embaixo, né, preenchido o eixo aqui do tempo, né? Então vamos supor que aqui fosse 10 minutos e aqui fosse 15. Então, a fusão ela iniciou no 10 minutos e encerrou no 15 minutos, ou seja, levou 5 minutos, né, para a fusão concretizar aí, né, se ela se completar, tá certo? E assim você pode interpretar qualquer dado, né, que for feito em um gráfico como esse, tá certo? Dando seguimento aqui, é muito comum que a gente encontre com tabelas como essa, né? Que permitem a gente fazer previsões de que estado físico vai estar uma determinada substância em uma temperatura X, né? De um problema, por exemplo. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu coloque todas essas substâncias em uma temperatura de 50 graus Celsius, beleza? Então, se eu coloco todas em 50 graus Celsius, como é que eu vou fazer aqui para saber se a água está sólida ou está líquida, se o éter está sólido ou está líquido? Como é que eu vou saber isso? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui os meus 50 graus no lugar certo entre essas temperaturas. O que quer dizer? 50 graus é maior que zero? Sim. 50 graus é maior que 100? Não. Então, maior que zero, menor que 100. Ela está aqui.
50 graus é maior que menos 116? Sim. Maior que 34 positivo? Sim. Então 50 graus está aqui. 50 graus é maior que 41? Sim. Menor que 182? Ok, então fica aqui no meio. Então perceba o que é que eu estou fazendo. Eu estou pegando a temperatura do problema e colocando ela, né, no local correto em relação a uma reta numérica. Se eu pegar uma reta aqui, vamos pegar esse terceiro aqui, né, que é o fenol, 41, vou botar aqui num canto aleatório, e eu sei que o 182 está lá na frente do 41. Onde é que está o 50? Está em algum lugar por aqui, né? Ó. Depois do 41 e antes do 182, tá certo? Então, na dúvida, você vai lá e desenha essa retinha numérica e vai ordenando as temperaturas, tá certo? Então, dando seguimento aqui, 50 fica aqui para o etanol e 50 fica aqui para o pentano, tá certo? Então, onde é que está o pulo do gato agora, tá certo? Gente, quando a temperatura do problema está entre a fusão e a ebulição, eu tenho o estado líquido. Isso quer dizer que água, fenol e etanol estão no estado líquido. Se a temperatura do problema está acima do ponto de ebulição, que no caso aqui o éter e o pentano, eu tenho substâncias no estado gasoso. E se a temperatura do problema, que não foi o nosso caso aqui, mas se a temperatura do problema estivesse abaixo do ponto de fusão, nós teríamos o sólido. Beleza? Então, quando você ordena aqui a temperatura do problema em relação aos pontos de fusão e de ebulição, colocando na reta numérica, você vai saber se essa temperatura está antes, no meio ou depois. E aí você consegue determinar o estado físico de qualquer substância se você tiver os valores de fusão e ebulição dessas substâncias. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Valeu!